Olá, sabe? É de se parar para pensar. Qual é a mágica que faz com que a gente sempre encontre o que procura no supermercado? Pois é, por trás de cada prateleira cheinha tem um sistema, nossa, super complexo e fascinante. E é isso que a gente vai desvendar hoje, essa máquina invisível da gestão de estoques que, no fundo, faz o nosso dia a dia funcionar direitinho. E olha, tudo isso começa com um problema que, nossa, é muito comum. Pensa só na situação da Fofa. Ela é uma costureira super talentosa, mas que de repente se vê no meio do caos. Sabe como? Ela tá cheia de pedido, mas não sabe se tem o material para fazer tudo. Essa angústia dela, sabe, é o nosso ponto de partida para a gente entender por que controle é tão importante. Então, o que a Fofa está passando é, na verdade, um verdadeiro pesadelo para qualquer negócio. Não importa se é pequeno ou gigante, viu? A falta de controle de estoque, olha, isso pode gerar uma crise que afeta absolutamente tudo. E é aí que a gente vê como um probleminha vira uma bola de neve, né? Faltou um item, pronto, a produção inteira para. Imagina o desespero do estoquista. Ele entra em pânico, liga para qualquer fornecedor que aparecer e, claro, paga muito mais caro por uma entrega de emergência. E o resultado disso tudo? Atraso na entrega e, o que é pior, cliente frustrado. É um efeito dominó de prejuízo, um atrás do outro. Ok, o problema é bem complexo, mas por onde se começa a resolver isso? Bom, vamos fazer o seguinte, dar um passo para trás e olhar um exemplo bem mais simples. Um exemplo que, olha só, guarda o segredo de tudo isso. Imaginem um vendedor de água de coco na praia. Ele, assim, de forma intuitiva, já sacou o princípio mais importante da gestão de estoque. Ele precisa ter a quantidade certinha de coco para a quantidade de gente que vai querer comprar. Simples, né? Mas como ele consegue fazer isso? Ele usa uma coisa super simples, o clima. Se o dia está quente, o que acontece? O consumo dispara. Então o que ele faz? Bota mais coco para gelar, garante um estoque de reserva. Já num dia mais friozinho, ele sabe que o movimento vai ser menor. Aí ele compra menos do fornecedor. Parece simples, né? Mas é genial. Assim, ele não desperdiça e, mais importante, não perde venda. Certo, o princípio é simples, a gente entendeu, mas como é que se aplica essa mesma lógica do vendedor de coco na operação de uma rede de supermercados? Uma rede gigantesca. Aí o jogo muda, né? Vamos aumentar essa escala e ver como a coisa se constrói. Porque aqui a gente não está mais falando de um único produto. São milhares. E não é para um único quiosque na praia. É para dezenas de lojas. A complexidade, ó, explode. E a estratégia, bom, ela precisa ser bem mais sofisticada. Lá num centro de distribuição gigante, existem basicamente duas estratégias principais. A primeira é a que a gente chama de estoque, mesmo, o tradicional. Pensa numa geladeira, um fogão, produtos que podem ficar guardados mais tempo. A segunda se chama cross-docking. Essa é usada para coisas perecíveis. A mercadoria chega e, ó, já sai direto para as lojas, quase sem parar. Tudo isso para garantir que o produto chegue o mais fresco possível na gôndola. Agora, para orquestrar essa operação toda, não dá para contar só com intuição, que nem um vendedor de coco. É aqui que a tecnologia e principalmente os dados entram em campo para criar um sistema de gestão, um sistema realmente inteligente. E o mais curioso, sabe onde tudo isso começa? No caixa do supermercado. É isso mesmo, cada vez que um produto passa ali no leitor, bip, essa informação vai direto alimentar um sistema de gestão super sofisticado. E esse sistema fica acompanhando as vendas, os hábitos de consumo, tudo para poder prever o que e quanto vai ser preciso comprar no futuro. E com todos esses dados na mão, os compradores conseguem fazer o quê? Prever a demanda. Eles sabem, por exemplo, que a venda de paçoca vai explodir na festa junina. Isso é fato. Mas e um produto que não tem essa coisa de época, tipo milho em lata? Aí entram outros fatores na conta. Por exemplo, o espaço que ele ocupa na prateleira. Parece bobagem, mas quanto mais espaço, mais visível ele fica e, geralmente, mais ele vende. Só que, mesmo com toda essa tecnologia, às vezes a previsão não bate, né? Acontece. E aí? O que o sistema faz quando uma loja, lá num bairro específico onde o pessoal adora ketchup, de repente fica sem o produto? A solução para isso é genial. Em vez de sair correndo para fazer um novo pedido para o fornecedor, o sistema é esperto. Ele identifica uma outra loja, uma onde o consumo é menor e que está com ketchup sobrando na prateleira. E aí ele organiza uma transferência interna de uma loja para outra. Simples assim. Com isso, ninguém perde a venda e ainda se evita o tal do overstock, que é aquele estoque excessivo, parado, sem vender em outro lugar. Então, a gente já viu que tecnologia e dados são fundamentais, certo? Mas tem uma peça nessa engrenagem que é humana e, nossa, igualmente crucial para tudo funcionar.
A gente está falando da relação com os fornecedores. Olha, fazer compras para uma rede gigante não é só pegar o telefone e fazer um pedido. Longe disso. É um processo super profissional. O comprador primeiro analisa todos os dados para saber exatamente o que precisa, depois ele escolhe a dedo o melhor fornecedor e ainda gerencia todo o processo de recebimento da mercadoria. Tudo para garantir a máxima eficiência. E só para você ter uma ideia da escala disso, uma grande rede pode ter uma equipe de quase 100 pessoas só para isso. E cada uma é especialista numa categoria de produto. Tem a pessoa dos laticínios, a pessoa dos produtos de limpeza e por aí vai. É um trabalho assim de altíssima especialização. E é exatamente por isso que a Alessandra, que é a gerente do centro de distribuição, fala uma coisa muito importante. O fornecedor não é só alguém que vende um produto. Ele é o grande parceiro do negócio. Essa relação não pode ser só de compra e venda, sabe? Tem que ser uma parceria de verdade. O conceito-chave aqui é a tal da relação ganha-ganha. A negociação tem que ser boa para o supermercado, claro, mas tem que ser boa para o fornecedor também. Isso significa colaborar de verdade. Às vezes eles chegam a compartilhar dados de vendas para que os dois lados possam prever a demanda juntos e evitar surpresas. Porque pensa bem, se o fornecedor não tiver lucro, ele não sobrevive, e aí a parceria acaba. É sempre bom lembrar de uma coisa. A maioria esmagadora dos fornecedores não tem loja própria. A prateleira do supermercado é a loja deles, é a vitrine, o ponto de venda. E isso transforma o supermercado num parceiro, assim, essencial para o sucesso do fornecedor. Bem, depois de ver toda essa engrenagem complexa, com tecnologia, logística, um monte de dados e relacionamentos humanos, fica a pergunta: para que serve tudo isso, afinal? Qual é o grande objetivo por trás de tudo? A resposta é, ao mesmo tempo, bem simples e muito poderosa. O objetivo final de todo esse esforço gigantesco é um só: garantir que o cliente entre na loja e encontre tudo o que procura. É simplesmente ser uma loja abastecida, uma loja que resolve a vida de quem compra ali. Então, fica aqui uma reflexão. Da próxima vez que formos ao mercado, ao olhar para uma gôndola daquelas, perfeitamente organizada, cheinha de produtos, que partes de toda essa máquina invisível será que a gente vai conseguir enxergar agora? Bom, a gente continua desvendando os sistemas que movem o mundo na próxima. Até lá!